Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos fazer agora nossas atividades de história, tá? A atividade de história, ela está assim, bem aglomerada no nosso livro, tá? Então, a tia vai fazer em 2 vídeos, porque é uma página explicando uma coisa, outra página já outro assunto, para a gente não embaralhar também, vai ser mais ou menos igual de matemática que a prof fez hoje, tá bom? Dividir o assunto para não nos confundirmos. Então, nós vamos ver agora, iniciando, aqui, olha, a página 269, tá? Iniciar com o título As Mudanças no Rio de Janeiro, tá bom? A gente viu ali, olha, que veio a corte portuguesa, né, para o Brasil, e ali no Rio de Janeiro não tinha muito espaço, então eles ficaram de forma bem aglomeradas. As pessoas que já tinham casas tiveram que sair das suas casas para que a corte, né, do rei ocupasse aquelas casas deles, e nas ruas era uma bagunça só, porque não tinha esgoto, não tinha saneamento básico nenhum, então acabou ficando uma bagunça muito grande no Rio de Janeiro, mas nós vamos ver agora que houve mudanças, tá bom? Houve mudanças, é isso que nós vamos ver agora. Então aqui, olha, a tia vai ler esse pedaço e eu quero que vocês sublinhem, tá? Porque essas mudanças que ele fez aqui são mudanças que acarretaram em benefícios para a gente até hoje, tá? Então vamos ver aqui, ó. A chegada da família real ao Brasil causou grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português. Por isso, Dom João fundou diversas instituições para organizar sua administração e para estimular a economia e a cultura da região. Ele criou, olha só o que Dom João criou, que nós temos até hoje. Olha lá, a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, olha que legal, e o Real Horto. Nós temos aqui a foto de 2 coisas aqui que ele fez, tá? Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aqui é a Biblioteca Real, que foi trazida, então, do acervo do próprio rei, tá bom? Então, página 268. Então, sublinha essa primeira parte inteira. Página 269, ó. A missão francesa no Brasil. Junto com esse povo que veio da corte do rei de Portugal, veio também artistas, né? A tia já falou que veio artistas. Então, olha o que o rei fez. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa, que era um grupo formado de artistas, né, que eles começaram a fazer várias artes ali naquela época, né, no Rio de Janeiro, no meio da corte, no meio da população no geral. E dentre esses artistas veio olha, o principal pintor veio ao Brasil, que se chamava Jean-Baptiste Debret, né, 1768, 1848. E aqui nós vemos algumas das obras deles, tá? Aqui na página 170, olha, tem 2 exercícios, e aqui é sobre as instituições que Dom João criou, tá? E o número 2 é sobre esse artista, tá? Pesquise outra obra de Debret na internet e faça uma releitura, quer dizer, vocês vão olhar alguma outra obra que não seja nenhuma dessas, tá? Só se vocês realmente não acharem outra, vocês peguem uma dessas. E vão fazer a releitura aqui, quer dizer, vocês vão desenhar novamente da maneira de vocês, mas não podemos fugir tão longe do que ele fez, tá? 270, então. Continuando, a independência do Brasil, tá? Nós vamos sublinhar o primeiro parágrafo, olha. Com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Ele deixou então seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa, tá? Ele saiu então, voltou lá para a terra dele, né, para Portugal, 1821, e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro, cuidando.
E aí eu quero que vocês leiam também, a tia tá lendo apenas as partes que eu quero que vocês sublinhem, mas continuem a leitura ali, olha. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assumiu, então, o governo do Império do Brasil, com o título agora de Imperador Dom Pedro I, tá bom? Aqui fala das permanências pós-independência, né, que foi influenciado de maneira marcante as pessoas que viviam aqui. Mas não mudou muita coisa, porque continuou tendo escravidão, continuou tendo desigualdade social, as práticas erradas que eles faziam, continuou tendo a mesma coisa, mesmo depois da permanência, né? Então, vamos ver, olha, o primeiro reinado, 272, o primeiro reinado. Aqui eu quero que vocês sublinhem o início, ó. Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 a 1831, período conhecido como primeiro reinado, tá? Aí aqui embaixo, olha, esse imperador, então, ele entrou em conflito com algumas pessoas da Assembleia, né, que ajudavam ele a governar. E aí, então, ele queria impor, olha, de forma autoritária. Aqui vocês vão ver o que é autoritarismo. Tá? Ele querer fazer as coisas só da maneira dele, tá? Leiam ali também. Então, ele começou a fazer o seguinte, olha, ele instituiu o poder moderador, está ali em letra, em negrito, tá? Então, sublinha ali, olha, poder moderador. Esse poder fazia o quê? Permitia que o imperador interferisse em todas as instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Então, se as pessoas que estavam ajudando ele a governar decidissem fazer alguma coisa, podiam decidir, mas a palavra final era dele. Se ele não quisesse, não aconteceria aquilo, né? Então, esse poder moderador dava para ele, na mão dele, todos os poderes. Ele olhava tudo e se não tivesse de acordo com o que ele queria ou que beneficiasse ele, ele não aprovava, tá? 272, então. Na 273, já é o período regencial. Olha só o que aconteceu com esse Dom Pedro, então, ó. Aqui, no segundo parágrafo, eu quero que vocês sublinhem tudo, ó. A tia até sublinhou aqui, tá bom, ó? Segundo parágrafo. Assim, em 1831, Dom Pedro abdicou do governo, porque o pessoal não queria mais saber dele governando, porque ele estava governando com muito autoritarismo, né? E ele, então, abdicou, largou o governo, deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, no lugar, como sucessor do trono. Porém, Dom Pedro de Alcântara ainda era uma criança para assumir o trono, não podia. Então, até que ele crescesse para assumir o trono que o pai dele deixou e ficasse maior de idade, atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Esse período, então, ficou denominado de período regencial. Quem que eram os regentes? Eram aquelas pessoas mais velhas, mais antigas, aquelas pessoas mais sábias que governavam, então, o Brasil, até que o Dom Pedro de Alcântara crescesse para que ele conseguisse governar o Brasil, então, tá? Então, sublinhe esse segundo parágrafo inteirinho, tá bom? Aí, virando, então, a folha 274, exercícios, bom, 274 exercícios. 275, nós vemos o segundo reinado agora, olha. Em 1840, eu quero que vocês sublinhem o primeiro e o segundo parágrafo. Em 1840, com o objetivo de colocar fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Como que antecipa a maioridade? Ele ainda era de menor. Ele tinha 14 anos, olha aqui, com 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como golpe de maioridade, um golpe que eles fizeram, tá? Como que foi isso, então? Ele era de menor, ele tinha apenas 14 anos, não podia governar, tinha que ser de maior, que na época era de 21, né? A maioridade era de 21. Então, eles fizeram um documento dizendo que Dom Pedro de Alcântara já tinha 21. Só isso, né? E isso ficou conhecido como golpe de maioridade, tá? Dom Pedro II, agora, ele passou a ter esse nome,
tá? Não era mais Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Foi um bom governo até, né? Ficou bastante tempo no lugar. E ele fez muitas coisas boas, olha, muitos fatos importantes ocorridos no segundo reinado. Aqui a gente vê uma linha de tempo, olha, tem a data e o que ele fez. Eu quero que vocês leiam tudo, tá bom? A data e o que ele fez. Ele fez vários benefícios. Página 275, olha, a ascensão do café. Página 275. Nesse período, então, olha, as duas primeiras linhas a tia quer que vocês sublinhem, tá bom? Ao longo desse século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. E nesse período, o café, então, que se tornou o produto mais importante, terminem de ler, tá? Ele precisava ser transportado, tanto para o Brasil inteiro, tanto para ser exportado, né? Para ser importado também. E precisava, então, ser levado de um lugar para outro, né? Dos sítios até algum lugar, e precisou, então, de transporte. Aí começou a ser construída, olha, as ferrovias, tá? As linhas de trem que hoje em Curitiba a gente tem até hoje, tá bom? Então, ali, página 276. Aqui, olha, o crescimento da urbanização. Conforme foi crescendo, produção de café, o Brasil foi tendo benfeitorias, o Brasil foi tendo ferrovias, veio gente muita gente de outros lugares, imigrantes, né, para vir aqui ajudar a construir essas ferrovias e tal. Foi crescendo também a população urbanizacional, tá? A população urbana, o crescimento da urbanização. Então, aqui eu quero que vocês sublinhem, olha, o segundo parágrafo inteiro. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos. Como cresceu muita população, então precisou que melhorasse o serviço público, né, de saneamento, um monte de coisa. Quais foram os serviços que melhoraram? Sublinhem ali, olha, o segundo parágrafo tem tudo, ó. Serviços públicos como água, esgoto, iluminação, a gás e transporte urbano, tá? Então, isso tudo foi melhorando porque agora a população já era maior, a urbanização aumentou, né? E aí, continuem lendo aqui, olha, aqui são fatos, gente, da época, tá bom? E aqui o exercício, página 278, tá bom? Façam então, deixa a tia conferir desde que página. Parece bastante, mas aqui é assuntinhos pequenos. 268 até 278. As leituras e as atividades juntos, tá bom? Boas atividades. Já vamos para o vídeo 2. Beijos!